O grupo Regressar tem como propósito expor na história bíblica o retorno à identidade. Divulgar, através de vídeos, um plano original de Deus ao ter criado uma geração onde ele pudesse expor a sua glória. Uma geração criada a fim de permanecer original à sua criação. Narraremos em capítulos a história da geração criada, sua corrupção e as diversas tentativas divinas ao retorno do original. Finalizaremos o estudo nas palavras de Jesus, no texto do livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24 da Bíblia Sagrada, onde está escrito: Respondeu Jesus: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas? Por que da casa de Israel? E por que Jesus diz que foi enviado somente para elas? Na sequência dos estudos, chegaremos à exposição sobre esse tema. A palavra de Deus é uma só, mas tem havido diferentes interpretações e motivações. Isso propiciou o surgimento de diversas instituições e organizações religiosas desde a morte de Jesus Cristo. Conhecendo a história real, vemos que uma só coisa é necessária: regressar. Regressa, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque teus pecados te fizeram cair. E o que é regressar? Acompanhe a série Regressar, capítulo a capítulo, e entenda a verdadeira história das ovelhas e aonde elas estão. Você pode ser uma delas. Para entender a origem das ovelhas, é necessário acompanhar a história bíblica desde a criação. Não pule capítulos, mesmo conhecendo parte da história. Veja, ouça e comprove na Bíblia Sagrada os textos citados e a narração nos vídeos. Acompanhe-nos no Regressar. Na Bíblia, no livro Gênesis, do capítulo 1 ao 9, há o relato da criação do planeta Terra, do universo, criação dos animais, aves, vegetais, a natureza, o céu e os luzeiros, o mar, peixes e a criação do primeiro homem, Adão e sua mulher, Eva. Também ordens e instruções de Deus, o Criador de todas as coisas, a respeito de obedecer para viver. A terra seria povoada sob disciplina, manutenção e paz. Tudo fora criado perfeito e o necessário para uma habitação segura. O lar de um casal, uma família e as gerações futuras. Haveria na terra uma geração governada por Deus. Nada faltava, tudo era abundante e havia regalias. Deus abençoara tudo o que Ele mesmo criara. Também fora dado ao homem o domínio sobre toda a terra, desde que ele obedecesse às ordens que conservaria os privilégios dados. Um paraíso no planeta Terra. Houve, com o passar de anos, muita desobediência, maldade, práticas imorais, insubmissão, negligência e, como consequência, tragédias, perdas e corrupção genética. O caos se instalou na Terra. Em poucas gerações, os habitantes da Terra se esqueceram de seu Criador. 10 gerações após Adão, Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na Terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Disse o Senhor Deus: Farei desaparecer da face da terra esta raça humana que criei, e destruirei todo ser vivente, todos os homens, animais grandes e pequenos e aves do céu. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
Deus revela seu amor ao escolher um homem e sua família para dar sequência ao propósito de uma geração criada por ele, a fim de permanecer original à sua criação. Esse homem foi Noé, única pessoa sem contaminação, moralmente íntegro, que vivia na terra naquele tempo e andava em comunhão e temor a Deus. Noé seria encarregado de preservar e ensinar às próximas gerações, através de seus filhos, o temor a Deus e as suas instruções. Deus a ele revela seu plano de destruir a terra, pois toda a humanidade havia se corrompido. Delega a Noé a tarefa de construir uma arca que iria flutuar sobre as águas e define as dimensões necessárias. Num trabalho cansativo e durante cerca de 120 anos, indiferente às zombarias, mas seguindo os conselhos dados por Deus, e numa arca que ele mesmo tivera que construir, Noé e sua família, esposa, os 3 filhos e as 3 noras escapam do juízo divino, levando consigo pares de animais e aves selecionadas para manter a vida animal na terra. Um dilúvio faz desaparecer da face da terra todos os homens e todos os animais. Isso serviria também para memorizar nas próximas gerações a realidade do poder divino sobre sua criação. As águas também serviriam para purificar a terra que havia sido contaminada pelos atos imorais de seus habitantes. A habilidade de Noé em preparar a provisão necessária para sua família e os animais comprova sua dependência à direção divina. 190 dias, todos estiveram na arca até que cessasse o dilúvio. Depois que a água parou e a superfície da terra estava seca, a arca repousou sobre o Monte Ararat, na atual Turquia, e todos puderam descer para dar início a uma nova geração, governada por Deus, e sequenciar o plano de redenção. As dimensões da Arca de Noé eram similares aos do famoso navio Titanic. Exploradores, alpinistas e diversas expedições já subiram ao Ararat e inclusive pegaram pedaços da arca para estudos. Consta que o dilúvio aconteceu cerca de 1656 anos após a criação original. Somente 8 pessoas se salvaram de morrer afogadas nesse terrível dilúvio. Nada mais restou. Pergaminhos escritos em aramaico, que têm mais de 2000 anos, encontrados perto do Mar Morto e exibidos no Museu de Israel, em Jerusalém, contêm a informação histórica, confirma e relata o dilúvio universal. Nos pergaminhos estão relatados os capítulos 6, 7 e 8 do livro Gênesis.